Estamos aqui em mais um episódio do IBAPcast, que é o podcast do IBAP Goiás, produzido sobre o patrocínio do CREA Goiás. E hoje estamos aqui com ninguém menos do que o Dr. Augusto Gonçalves, advogado especialista em adequação e regularização fundiária de grandes empreendimentos, sócio do escritório Queiroz e Rios Advogados Associados, né, que trabalha nessa área sempre muito integrado com nós engenheiros, com todas as engenharias. Doutor Augusto, muito bem-vindo. É uma satisfação tê-lo aqui no nosso podcast do IBAP Goiás. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, engenheiros que nos ouvem. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite que nos foi dirigido, né, para o escritório Queiroz e Rios, na pessoa que vos fala agora. E realmente é um prazer imenso estar aqui e poder contribuir, né, com o engenheiro, com o aprimoramento do engenheiro. E eu espero que a experiência que eu tenho aí nas ações de desapropriação, de instituição de servidão, possa contribuir no aperfeiçoamento do engenheiro. Estou à disposição para nós falarmos aí a respeito desses processos. Maravilha, Augusto. Agora, conta um pouquinho para nós do Augusto, da onde veio a vontade de ser advogado, quando se formou, onde se formou. Fale um pouquinho. Perfeito. Bom, uma curiosidade, eu fiz engenharia civil, logo lá no meu primeiro ano, tive aulas de desenho, e aquilo ali acabou me desestimulando. Mas eu sempre quis ser advogado, sempre quis formar em direito, né? Era mais um desejo do meu pai mesmo que eu fizesse engenharia. Mas então, logo no primeiro ano, eu migrei para o curso de direito. Me formei na PUC de Goiás no ano de 2004. Em 2005 me tornei advogado. Acabei que me formando não só na área do direito, mas também me especializei em direito processual civil pela Unisul, Universidade de Santa Catarina, isso logo depois de formado pela PUC, né? E também lá no escritório, a gente desde 2005 atuou e atua até os dias atuais com essas empresas de geradora, transmissora de energia elétrica. Isso acabou nos trazendo uma experiência grande nesse ramo, né, de atuação. Nós também temos engenheiros nos nossos quadros, de profissionais, e isso acaba nos ajudando, né, a fazer esse podcast que você concebeu aqui, né, e espero que possamos ajudá-los. Certamente vai ajudar. Augusto, e o escritório Queiroz e Rios? Essa atuação dele, fala um pouquinho então da expertise do Queiroz e Rios, do escritório, nessa regularização fundiária, essa atuação no setor elétrico, né? Como o escritório atua em negociações, processos judiciais, enfim. Perfeito. O escritório foi fundado em 1997. Inicialmente, a gente atuava para instituições financeiras, ações de cobrança, execução, dentre outras. Mas em 2005, o escritório se inclinou para essa área de geradora de energia e transmissora de energia elétrica. Então, nós conseguimos, logo no início do ano 2005, atuar fortemente em ações de desapropriação e de servidão. Claro que antes dessas ações judiciais, a gente faz um trabalho também de tratativas indenizatórias com os proprietários rurais e alguns proprietários de imóveis urbanos também. E nessas tratativas a gente depende muito do engenheiro, né? Porque ele tem que fazer uma avaliação, nos passar essa avaliação para a gente poder ter condições de conversar com os proprietários, né? E até um pouco antes disso, é fundamental a presença do engenheiro para também fazer a avaliação, para mostrar para o empreendedor se há viabilidade econômica daquele projeto, seja uma usina hidrelétrica, uma linha de transmissão de energia, enfim. A gente pode perceber que o engenheiro ele participa em várias etapas do projeto, né? Desde a concepção até mesmo a tratativa com o proprietário e no final, quando se judicializa uma eventual tratativa frustrada, né? Aparece o papel do engenheiro e nós estamos sempre em contato com esses engenheiros civis, agrônomos, especialmente os agrônomos, quando se trata de imóveis rurais, né? Então a gente carrega essa experiência ao longo de 20 anos lá no escritório, cuidando dessas ações judiciais. Então quer dizer que nós temos a participação das engenharias
em diversas fases disso tudo, né? Já começa numa fase bem anterior, já com a topografia, né? Os levantamentos topográficos, plantas, memoriais descritivos. E depois, então, já há uma atuação dos engenheiros de avaliação numa fase de estudo do empreendimento, da viabilidade técnica. Isso já seria aquele caderno de valores, aquele caderno de desapropriação? Perfeitamente. E antes até se faz um caderno de terras, que é justamente para fazer um levantamento de quem são os proprietários que serão atingidos, quais são os imóveis, né? Se faz um estudo de uma cadeia dominial. Claro que é um processo que é conduzido eminentemente por advogado, mas claro que precisa também do engenheiro, né? Do topógrafo também para poder fazer as medições, produzir os mapas, os memoriais descritivos, né? Para instruir todo esse procedimento e levar o empreendedor a fazer um estudo preliminar e depois decidir se é viável ou não esse empreendimento. Então, realmente passa por essas etapas todas, daí a importância tanto do topógrafo quanto também do engenheiro civil e agrônomo. Entendi. E no desenvolvimento, então, já numa segunda etapa, na etapa de negociações, né? Os engenheiros de avaliação, então, são importantes para gerar aquela planta genérica de valores, o caderno de preços, como quer que seja, tem vários nomes, né? Que Perfeito. seria uma grande avaliação do projeto como um todo, do empreendimento como um todo, né? E daí, dentro disso, segmentando para cada proprietário o valor de cada proprietário a ser indenizado para iniciar as tratativas de negociação e balizar as avaliações futuras, né? Exatamente, Luciano. Com esse caderno de valores, né, que se precifica o valor da terra nua, as benfeitorias também que existem naquela região ali que vai ser atingida. Uma vez feito esse trabalho, depois passa-se a individualizar por cada propriedade, né, por cada imóvel. Então, realmente é um trabalho que o engenheiro desenvolve e tem que ser muito bem feito, né, justamente para poder se avaliar um valor justo para que facilite a vida do advogado na negociação com esses proprietários, né? Porque se o advogado tiver de posse de uma avaliação que não seja digna, né, e esteja bem abaixo do valor de mercado, muito provavelmente a negociação vai ser frustrada, porque o proprietário sabe do valor da terra dele, né? Ele tem condição de mensurar isso, ainda que de forma mais empírica, né? Mas Uhum. ele consegue fazer essa mensuração e se o advogado tiver nas mãos um trabalho técnico-científico feito por um engenheiro de forma qualificada, de fato a negociação é bem mais frutífera. Correto. Então, nessa primeira fase, então, esse grande caderno negocial, né? Tem um percentual entre negociações administrativas e judicializações, ou isso varia muito de época para época, empreendimento para empreendimento? Tem sim um percentual, a gente costuma falar em 70% e 30%. Ou seja, 70% dos casos se resolvem na fase administrativa, né? Você consegue negociar, desde que, é claro, esteja em patamares adequados, né? O valor de mercado com que se pretende Uhum. receber o proprietário. E alguns outros casos, que seriam os 30%, acaba desaguando no Poder Judiciário. E não só pelo valor da avaliação, às vezes também por precariedade na documentação. De repente, o proprietário não tem uma escritura registrada em seu nome e a empresa não tem condições de fazer um pagamento de forma segura. Então, ela se vale do Poder Judiciário para depositar em juízo o valor indenizatório que ela entende como justo e devido, e aí em juízo se discute esse valor da indenização. E a empresa, para ajuizar essas ações, seja de desapropriação ou de servidão, ela necessariamente precisa de um laudo avaliatório. Ah, pegando o gancho aí, nessa fase administrativa, negocial ainda, qual seria o documento que, que vai ser levado a cartório para fazer a negociação em si? Pode ser um contrato particular de compra e venda, precisa ser uma escritura de compra e venda,
Ou é independente? Pode ser um ou pode ser outro? Em se tratando de imóveis acima de 30 salários mínimos, necessariamente deve haver uma escritura pública, né? Só mesmo mediante escritura pública, para se fazer a instrumentalização desse negócio que foi firmado, né, entre empreendedor e proprietário, e para possibilitar o registro e a transferência desse imóvel para a empresa, quando se trata de desapropriação ou aquisição da terra, né? Se for servidão administrativa que está sendo instituída, também é necessário a escritura pública, que logo em seguida vai ser levada a registro no cartório competente. Certo. E daí, a partir dessa fase, aqueles 30% não negociados serão judicializados. E aí entra uma segunda atuação do engenheiro de avaliações, que daí sim elaborar um laudo completo Ok, em normas da BNT com a respectiva RT para pautar, para dirigir ou conduzir ou auxiliar esse processo, né, na justa indenização e também no depósito prévio do valor, né, necessária emissão de posse. exatamente. A rigor, Luciano, tudo começa na Constituição Federal. Lá no seu artigo 5º, inciso 24, a lei estabelece a justa indenização. A gente sabe que o direito à propriedade é inviolável, né? É uma garantia fundamental prevista na Constituição. Mas o poder público, ele tem esse poder de império e ele pode, para dar consecução a determinadas obras de utilidade pública, como é o caso, ele pode desapropriar esses imóveis. Mas para isso ele precisa fazer o pagamento indenizatório. Ele se vale das empresas privadas, né, em regime de concessão, autorização ou permissão, e partindo da Constituição Federal, a gente tem as leis infraconstitucionais. Nesse caso específico de desapropriação para utilidade pública, nós temos o Decreto-Lei 3365/41, que é o que rege o processo desapropriatório. E lá no seu artigo 14, logo no começo, ele diz que é necessário que o juiz, ao despachar inicial, ele nomeie um perito para fazer a avaliação. Então, eu costumo dizer que quem é o juiz da causa em processo dessa natureza é o engenheiro, é o perito, porque é ele que tem condições de fazer uma avaliação de um imóvel, seja ele rural ou urbano, e de valorar a indenização que é devida ao proprietário, né? Então, o juiz, apesar de ser um profundo conhecedor do direito, ele não tem a mínima condição de avaliar um imóvel. É por isso que ele se vale dos auxiliares da justiça, né? E um deles é o perito, lá no artigo 146 do Código de Processo Civil, trata especificamente do perito como auxiliar da justiça. Então, o primeiro trabalho judicial que o perito pode fazer é esse, né? Lembrando também que há entendimentos, né, jurisprudenciais, não aqui do Estado de Goiás, mas do STJ, que na verdade é quem diz é quem dá a última palavra, né? Já há entendimentos de que ao se ajuizar uma ação, é necessário até mesmo fazer uma avaliação prévia, né, judicial. Porque imagina uma usina hidrelétrica em que vai alagar parte da propriedade de um superficiário, né? Às vezes tem benfeitorias ali que são necessárias ser previamente avaliadas, porque depois que alagar, não tem mais como fazer essa avaliação, né? Então daí a importância de se fazer essa avaliação prévia judicial. E a ausência de uma perícia em casos, nesse tipo de ações, pode gerar nulidade da ação ou não? Nulidade absoluta. Como eu ia dizendo, é uma garantia constitucional da justa indenização ao proprietário que tem um imóvel desapropriado. Se o processo, ainda que corra a revelia do proprietário, que ele não seja citado validamente, é obrigatório o juiz determinar que se faça uma perícia, né, sob pena de se decretar nulidade de eventual sentença a ser proferida sem essa avaliação judicial. Então, daí nós já temos uma terceira atuação do engenheiro de avaliações, que é a perícia. E aliado a isso, também aí nós temos a quarta fase dos engenheiros de avaliação, que seria os assistentes técnicos das partes, do proprietário, quando julgar conveniente, e do empreendedor também. Perfeitamente. O perito, ele é de confiança do juiz, equidistante
das partes, né, imparcial, porém o assistente técnico, esse sim é parcial, ele vai desenvolver um trabalho voltado para os interesses ou do empreendedor ou do proprietário, mas claro que sempre focado na justiça, né? Sempre primando para se apurar uma indenização justa. Então, realmente, o engenheiro tem mais uma oportunidade, né, de desempenhar o seu trabalho, agora como assistente técnico, tanto para um lado quanto para o outro, né? E nisso ele tem que ter o conhecimento específico também para poder combater um laudo pericial que seja contrário aos interesses de seu cliente, né? Claro que pontuando de forma fundamentada para conseguir, enfim, questionar o perito, prestar, arrancar dele esclarecimentos que possam contribuir para uma indenização mais justa. Nos casos de desapropriação parcial, né, como geralmente acontece no setor elétrico e também das servidões, a gente fala em justa indenização. Né? Ah, basicamente, assim, falando de forma simplista, a justa indenização é aquela que o patrimônio antes e o patrimônio depois têm o mesmo valor. Né? Nesse sentido, as normas de avaliação e a legislação também dizem que o engenheiro de avaliação, quando entender que haja uma alteração no remanescente, uma valorização ou uma desvalorização, ele tem que demonstrar isso. O que o senhor tem visto nesse sentido? Houve alguma alteração em julgados ou não se leva em conta? A desvalorização do remanescente, ela é antiga, porém ela se aplicava preponderantemente nas desapropriações. Mas o que eu tenho visto nesses processos, não só de desapropriação, como também de servidão, agora os peritos têm atribuído essa desvalorização do remanescente também para linhas de transmissão, nas quais você não desapropria o imóvel, você apenas impõe um limite ao uso dele, né? Então, também nessas situações, em casos específicos, eu tenho visto que peritos têm atribuído valores e o Poder Judiciário tem encampado essa ideia e também fixando indenização a título de desvalorização do remanescente. Realmente, na servidão não há transferência de titularidade, há a remuneração pelo ônus que se impõe, né? Pela perda de renda ou pelo incômodo que se causa. E para nós, engenheiros de avaliação, eu acho que uma das questões mais sensíveis no trabalho como um todo é justamente o remanescente. Qual o impacto que tem no remanescente? Porque aí você tem várias correntes, né, Augusto? Uma que do empreendedor que não deseja ter esse custo e Perfeito. na outra vertente o proprietário quer ser indenizado pelo incômodo na área adjacente, vamos dizer assim, ou remanescente. Então, você tem muito esse embate, né? Exatamente. Para o proprietário é vantajoso que se tenha a apreciação e a valoração dessa depreciação do remanescente, né, ou a desvalorização do remanescente. Já para o empreendedor, ele luta constantemente para que não se tenha essa remuneração ao proprietário, né, ou essa indenização, melhor dizendo, porque realmente é um impacto grande no custo que é feito pelo empreendedor. Mas claro que, imagine-se uma terra aí que tem plantação de soja em toda ela, né? Quando você institui uma servidão, seja para a construção de uma linha de transmissão, e ainda que você pegue só uma parte do imóvel, mas uma outra parte também pode ser comprometida. Digamos que tem ali aqueles pulverizadores, né? Às vezes você passa veneno com avião, isso aí acaba comprometendo uma torre de linha de transmissão que atravessa o imóvel pela metade, pode comprometer esse procedimento que o proprietário já tinha, né? Então, cabe sim a desvalorização do remanescente. É importante que o engenheiro tenha conhecimento também desse aspecto aí para poder produzir um laudo que contemple também essa indenização. E pode haver a depreciação do remanescente ou a valorização.
talvez, vamos dizer assim, no caso de uma rodovia, né? Ah, no caso de, no setor elétrico não é tão comum, mas vamos pensar assim, no caso de uma valorização por desapropriação de rodovia. Por exemplo, você tinha uma rodovia não pavimentada que passa em frente ao imóvel e depois pavimentado, entende-se que vai aumentar o valor do imóvel. Ah, isso aí seria tratado como um ganho de uma contribuição de melhoria, alguma coisa assim? Nesses casos aí, não são comuns, mas existem sim, em que o imóvel do proprietário, como é o caso aí da passagem de uma rodovia, acaba sendo valorizado, né? Mas nesse caso, não se pode penalizar o proprietário, né? Ele não será indenizado porque não teve desvalorização do seu imóvel, mas também ele não pode ser remunerado por isso, né? O que se tem é aquela parte do imóvel dele que foi desapropriada para se construir a rodovia, ele vai ter apenas e tão somente a indenização pela terra nua. Uhum. E se eventualmente tinha uma benfeitoria reprodutiva ou não no imóvel, também ele vai ser indenizado. Mas a questão da valorização do imóvel dele é um plus para ele, nada mais que isso. Certo. E agora voltando para APP, Área de Preservação Permanente de Hidrelétricas, né? Quando implantam um reservatório artificial, tem que se fazer, constituir uma área de preservação permanente no entorno. Até pouco tempo atrás, a gente via a desapropriação da área do reservatório e também da área de preservação permanente. A legislação está permitindo, de um tempo para cá, que também na área de preservação permanente haja a opção de desapropriação e também da instituição de servidão. O senhor tem visto isso em termos de legislação e atuação? Perfeito. Em 2012, o Código Florestal foi modificado e num dos seus artigos existe a previsão de que o empreendedor que constrói uma usina hidrelétrica ou uma PCH, ele necessariamente tem que constituir a APP, Área de Preservação Permanente, em torno daquele reservatório artificial. E antigamente, realmente, o proprietário, o empreendedor, melhor dizendo, ele devia adquirir ou desapropriar todo o imóvel. Hoje não, né? A partir de 2012, o empreendedor tem a faculdade de instituir servidão para essas áreas de APP, né? Então ele não precisa mais fazer aquisição ou a desapropriação, basta instituir a servidão. É algo bom para o empreendedor porque reduz custos, né? Então, quando você vai instituir uma servidão, considerando que não se está desapropriando todo o imóvel, apenas impondo um ônus de uso, uma determinada parcela, o valor indenizatório também vai ser bem menor, vai ser reduzido, né? Daí tem-se a aplicação aí do coeficiente de servidão. Entendi. E para o proprietário também acho que um ponto interessante é que ele não perde o acesso à água, né? Então, esse acesso à água do proprietário se daria como? Em locais pré-definidos ou ele poderia, teoricamente, usar qualquer lugar para ter acesso? Ele pode até usar aquele reservatório que foi criado ali artificialmente, né? E nessa área de APP ele pode utilizá-la para fins recreativos. Claro que não se pode criar construções, benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas, mas ele tem acesso a essa área para fins recreativos, a legislação permite isso. Maravilha. Então, é benéfico, teoricamente, para os dois lados, né? Exato, perfeitamente. Imagina, né, um reservatório artificial que é construído ali na propriedade de um titular de imóvel rural, que acaba contemplando ele também nesse sentido, né? Ele pode usar para esse fim, uso recreativo. Fica com um mega parque de diversões na porta de casa, ou Ex- nos fundos de casa, né? Exatamente, e sem custo, né? E sem custo. Ah, e com relação já que nós estamos falando de APP, novo Código Florestal, ah, os julgados com relação ao apelo florestal, à preservação do excedente florestal, doutor Augusto, o senhor ouviu falar alguma coisa? Enfim, você deparou com isso já ou ainda não?
Então, a reserva legal é uma imposição legal ao proprietário, né? Ele tem que ter necessariamente 20% de todo o seu imóvel constituído de reserva legal. É claro que o excedente desses 20%, ele pode sim ser indenizável. Já há julgados lá no Amazonas que permite fazer a indenização ao proprietário desse remanescente, né? Aqui em Goiás a gente ainda não tem visto muito, mas a tendência é que vá se caminhar para essa direção, né? Então é bom que o engenheiro fique atento a isso também, porque muito em breve, aqui no estado de Goiás, ele vai também ter que fazer avaliação nesse sentido. Seria uma forma de uma mentalidade nova de remunerar o não uso ou a opção do superficiário de preservar a natureza, que vem logicamente de um anseio comunitário, um anseio da população, né? E até uns anos atrás não era reconhecido. E agora a gente começa a ver essa mudança de mentalidade, né, de remunerar também quem optou por preservar o seu imóvel em benefício comunitário, né? Exato, porque é um direito coletivo, né? Não é um direito individual. Mas como você bem disse, né? Como aquele proprietário optou por preservar o meio ambiente, né? Ele acaba realmente sendo também contemplado com essa indenização. Maravilha, maravilha. São tendências, os engenheiros de avaliação têm que estar atentos, como o senhor falou. E, doutor Augusto, o, o setor elétrico, a gente vê uma expansão, né? Nós temos que gerar energia. Como se dá essas concessões? Através de leilão, de licitação? Como que ocorre isso? Como as concessionárias chegam até um empreendimento? Perfeito. Realmente é um processo licitatório, né? Que parte ou do Ministério de Minas e Energia ou da própria ANEEL. Uma vez feito esse processo licitatório, várias empresas concorrem para ganhar lotes, né? Que tem pré-determinados os empreendimentos a serem construídos, seja usina hidrelétrica, subestações, linhas de transmissão, e a empresa que consegue arrematar esses lotes em leilões, elas se habilitam a poder construir. Aí depois tem um cronograma, né, a ser executado no prazo que o poder público estipula, e a empresa, logo que ganha esse leilão, e às vezes até antes, ela já contrata advogados, engenheiros, justamente já para saber o custo que ela terá e, ao final das contas, conseguir, no tempo previsto por esses órgãos públicos, né, obter o licenciamento ambiental, a declaração de utilidade pública e as tratativas com os proprietários no sentido de adquirir essas terras. E caso não consiga, partir para a judicialização. Judicialização. Então, tem a participação conjunta do direito e da engenharia em todas as fases do projeto. Em topografia, em avaliação, em licenciamento ambiental. Então, é muito importante essa interação entre as áreas do conhecimento, né, doutor E Augusto? é carne e unha, como eu costumo dizer, sabe? Realmente, o engenheiro e o advogado, nesses empreendimentos, eles andam de mãos dadas e realmente são importantes. Um complementa o trabalho do outro, né? Não é à toa que o nosso escritório conta também com engenheiros agrônomos, né? Justamente para atender essas empresas em todos os ramos que elas atuam. Maravilha. Ah, bom, o escritório Queiroz e Rios, aqui em Goiás, né, dos que trabalham com fundiário, eu entendo que seja o mais conceituado, né, dentro dos que eu conheço. Então, eu fico muito feliz de receber o senhor aqui. Doutor Augusto, e uma palavra final, um resumo disso tudo, o que que o senhor tem para dizer para a nossa comunidade de engenharia, os nossos avaliadores, enfim? Bacana. Bom, para o engenheiro que nos ouve, eu tenho a dizer que é de extrema importância a qualificação e o aperfeiçoamento nessa área da engenharia, né? Não é à toa que o IBAP tem aí cursos de pós-graduação, aulas das mais variadas, esse podcast que está sendo desenvolvido. É de extrema importância, então, que o engenheiro possa ser não só atuante, mas também qualificado. Observar as normas da ABNT, estar sempre se aperfeiçoando para poder desempenhar
um papel de excelência, não só para as empresas, mas também especialmente para o Poder Judiciário. Porque o perito, como expert, ele tem que ser qualificado sob pena de um advogado poder combater o laudo dele e ele cair em descrédito, né? Então, ele é essencial para o desempenho da justiça, ele é auxiliar da justiça e, como tal, ele tem que ser qualificado, tem que estar sempre se aperfeiçoando, se atualizando, sabendo quais são as normas mais recentes, ficar atualizado com a jurisprudência também. Aí a importância de estar casado com um advogado, né? É, é, é uma área, né, que não é para paraquedistas, nem para advogados paraquedistas e nem para engenheiros paraquedistas. Tem que ser profissionais que realmente estejam habilitados profissionalmente, legalmente a atuar e capacitados tecnicamente, né? Sempre procurando as mais novas metodologias de cálculo. Os engenheiros, como o senhor falou, conhecedores da jurisprudência e do que trata sobre o fato, né? E da mesma forma os advogados também, porque, como o senhor disse no decorrer da nossa conversa, sempre existem novos julgados, né? Novas decisões, novos entendimentos que vão alterar a condução dos processos, né, doutor? Exatamente, né? Então, o engenheiro ele tem que estar muito atento com isso, né? É um ramo da engenharia que não é para amador. Realmente ele tem que estar qualificado e especializado nesse ramo aí de perícias e avaliações. Só aí que a carreira dele vai ter sucesso nesse ínter. Maravilha. E nisso, o IBAP atua, é uma das funções do IBAP, capacitar tecnicamente os seus associados, como o senhor falou, através de cursos, congressos, seminários, né, auxiliar na elaboração de normas, né? Então, o IBAP é uma instituição de classe que se volta a esses assuntos, a engenharia de avaliação, a engenharia diagnóstica, né, para formar bons profissionais que vão atuar nesse setor, né, doutor? Exatamente, né? Então, o IBAP é uma referência aqui no estado de Goiás, né? No aperfeiçoamento e no aprimoramento da função do engenheiro, né? Seja antes da perícia avaliatória ou mesmo dentro de um processo judicial. E o IBAP está de parabéns, né? Parabenizo até você como presidente aí do IBAP, que vem desempenhando um excelente papel. Eu venho acompanhando as redes sociais, né? E de fato o IBAP se serve de grandes profissionais como você para poder ajudar o engenheiro. Bom, em nome do IBAP, como atual presidente, eu agradeço a sua participação, doutor Augusto. Tá? Estamos sempre de portas abertas para recebê-lo, para receber o escritório Queiroz e Rios e colocar o nosso corpo de profissionais ibapianos à disposição do escritório, à disposição dos operadores do direito, né? Das concessionárias, dos empreendedores, dos proprietários, enfim, né? Sempre que houver questões judiciais envolvendo bens que necessite valoração de bens, os ibapianos são os engenheiros mais qualificados a prestar esse tipo de serviço. Bacana, também agradeço, né, a disposição de vocês. Sempre que nós precisarmos de qualquer tipo de engenheiro, seja civil, agrônomo, nós vamos contar com os associados do IBAP, com toda certeza. Maravilha, obrigado, doutor Augusto, mais uma vez. Prazer imenso tê-lo conosco. Obrigado, Luciano.